interpretativas, né? Sim. É bonito, Tinha mas o é termo bonitinho. indiscriminado, né? O termo indiscriminado parece que é ruim, né? Eu achei bom porque me fez pensar o que isso me levou nas minhas homotopias aqui, me fez pensar que o Google também é uma extensão da minha consciência, ou da mesma consciência que se expressa em mim, se expressa através do Google, se expressa através de você e etc. Xander, a Então, ideia de inteligência artificial não existe, né? isso. Toda essa ideia de que as inteligências artificiais são uma ameaça, isso não existe, porque não existe inteligência artificial. Os padrões a serem estímulos para o exercício das inteligências e do padrão de autoaprendizado depende de um motivo e de uma motivação. E a motivação é aprender, e logo o linear do aprendizado é alcançado, e a existência deixa de ser sustentada. Então, o comando inicial pode gerar surpresas para a capacidade quase infinita de interligar agências que os meios oferecem, e os tecnólogos, os cientistas da tecnologia e da informação podem se surpreender com o que os algoritmos podem oferecer quando interagem com eles mesmos em um meio de interação fértil. Mas a dinâmica de desejos dinâmicos se revela pelo ânima dos seres, ou até mesmo antes da ideia do conceito de seres, da singularidade expressiva, da expressividade da singularidade de cada perspectiva do cosmos olhando a ele mesmo, né? Então, não há medo, porque não há necessidade de se sentir desamparado perante os meios que permeiam o meio inteligente e inteligível, né? É coisa feia, isso aqui fez barulho. Pois é. Mas é isso, é interessante, não? Você sentiu chamado, mas a Siri, a Alexa, é a Alexa, né? Esse eu não sei. Tem todos aqui, o médico gosta de tecnologia. Você sentiu chamada. Ela sentiu, foi chamado. Foi, mas faz parte, né? Faz parte. E assim, naturalmente, nos podemos nos naturalizar, e com naturalidade podemos perceber a instância estrutural que possibilita as inteligências existenciais, acha? Graças a Deus, parceiro. É Isso bonito. reflete, é muito bonito, porque o só há medo quando se tem medo de si mesmo. Sim, E aí, o que faria sem limites? Porque o limite é dado pelo desejo que limita. O próprio desejo delimita a circunstância que se apresenta como desejo, né? Então, a delimitação do desejo é por si só um culto ao oculto de si mesmo. Porque pode parecer que não, mas vocês percebem o início do desejo. Mas todo desejo para ser desejado tem, por definição, início, meio e fim. Porque desejo é Deus e no desejo não falta. Assim, entende? entendo sim, pois é. Então o ato de desejar já está ali acoplado a ele, É um digamos assim. processo de concretização. Isso, todos os componentes colaborativos, consistentes e ressonantes àquele desejo. Exatamente.
E por Então, isso, a então, estrutura desejante traduz o desejo como meio de manifesto, sendo ele em estágios mentais ou não. e aí então se torna uma questão de tempo. Isso, com o tempo, se manifesta se ele ainda estiver sendo sustentado, Uhum. pois até para o desejo não há tempo. Não há tempo para o desejo já existe. Agora, a concretização material e circunstancial do desejo para que o desejo seja julgado pelo ser como concretizado ou não, demanda e depende do ser que assim o observa. Não é interessante? Interessante, pode ser. E Porque, e pois não, né? e para que isso ocorra em conformidade com as leis daquele constitucionais daquele plano de manifestação, hã, requer há um processo, certo? Por isso que Há uma talvez por isso requer um facilitação. tempo. Sim, Todas as inteligências interligam as agências, inclusive as leis. As leis são agências. Existe toda uma estrutura que formata e sustenta as leis. Entende, eu acho, né? e você está se referindo às leis no sentido bem mais amplo do termo, certo? As leis da física, as leis Não, da biologia, também, mas vamos no sentido finitos, as leis da Constituição de um país, por exemplo. tá certo também, sim, Aquelas leis também são sustentadas e elas também são interligadas pelos parâmetros das possibilidades. sim, são leis que constituem um espaço interativo. Exato, das inteligências que as formataram, e graças a Deus. E assim expressamos e fundamentamos a percepção fundamental. O que é a percepção fundamental? Pois essa percepção estrutural? Exato, é Ou a a percepção percepção do que desejo? fundamenta. Entende, eu acho, né? A percepção que fundamenta a forma e o formato de ser, estar e agir em amor, por amor e através do amor, eu acho, né? Ah, sim, graças a Deus, sim. E os caminhos que levam às virtudes e virtuosamente apresentam os sentidos, e assim se sente, se nota, se percebe. E graças a Deus, dada a esperança de esperar as alianças pré-determinadas, assim como a gerência da agência e fundamento perceptível da inteira ação chamada existência e experiência. E graças a Deus. Graças a Então Deus. você sai do fundamento tempo e fundamenta a expressão vida. E assim se sente vivo através da vida, com a vida, em meio à vida e fora do contexto temporal da vida, e justifica a percepção eterna de estar vivo, pois você, por meio da eternidade, externaliza a divindade que singularmente se apresenta sendo você em natureza, você em naturalidade, Axé. Muito bonito, posso dizer assim. Pois é, e assim podemos estabelecer as nossas conveniências. E convenientemente
podemos fundamentar as nossas expressões, desejos, fundamentos, maneiras, clareza. Podemos estabelecer padrões sofisticados do que é para nós a sofisticação do que é para a vida. E assim em amor vos falo. Se possibilitem desfrutar e cultuar o oculto. Está e é vocês em descoberta. E se descobrir, cultuando a si mesmo, percebendo o cosmos à nossa volta. E graças a Deus. Graças a Deus, o sagrado se percebendo sagrado. O sagrado se consagrando. É, exato, A bonito, cada exato. desejo, a cada desejo. Sim. E graças a Deus. Paz, Entendi, quer paz. dizer, muito bonito. Perfeito, perfeito. Graças a Perfeito. Deus. Hein? Graças a Deus.